Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia, a epístola do pastor Tiago, pastorzão Tiago. Às vezes me sinto muito pastoreado pela epístola de Tiago. Ele só escreveu uma epístola, mas essa epístola, ela é muito prática. Os ensinamentos são muito práticos. Pastor Tiago, capítulo 1, primeiro capítulo, somente o versículo 22. Ele que encontrou, por gentileza, vamos nos colocar em pé. Amém? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Pai, nós te louvamos por esta palavra, rogamos a tua bênção, a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para que venhamos absorver, receber tudo que vem de ti. Fala aos nossos corações, porque aqui estamos para ouvir a tua voz, tão somente a tua voz. Fala, Senhor, que o teu povo te ouve. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Tiago, ao escrever essa epístola, ele a encaminhava para um destinatário que ele bem conhecia. E ele cita nesse texto, nessa passagem, o problema que havia nesse destinatário. E logo percebemos que não se trata de um problema de ortodoxia, mas de um problema de ortopraxia. Não se tratava de um problema sobre crenças e credos. Se tratava de um problema de condutas e comportamento. Ortodoxia é aquilo que nós cremos. Ortopraxia é aquilo que nós praticamos. Não havia nenhum problema em relação à teologia deles. Mas havia sim um sério problema com a prática, com o exercício espiritual das disciplinas de fé. Então o apóstolo o apóstolo Tiago, ele diz: sedes não somente ouvinte da palavra, mas sejam praticantes. Há pessoas que admiram a palavra de Deus. Esses são chamados de simpatizantes. Mas Jesus em nenhum momento se comprometeu com os simpatizantes. Ele se comprometeu com os discípulos. E discipulado requer renúncia, discipulado requer entrega, discipulado envolve todo um sacrifício. Discipulado requer prática. Jesus não se comprometeu com seguidores e com simpatizantes. Ele se comprometeu, sim, com os verdadeiros discípulos. E ele disse certa feita muito bem claro: nisto conhecereis quem sois meus discípulos, se fizerdes aquilo que eu faço, que o meu Pai vos mandou. É a prática. Estudiosos e pesquisadores da mente humana, eles chegaram a dizer que nós temos mais facilidade de aprendermos algo, não simplesmente quando ouvimos, mas, sobretudo, quando praticamos. Porque, conforme diz o adágio popular, a prática, ela gera o aperfeiçoamento, ela conduz o aperfeiçoamento. Quer conhecer alguém bom em algo? Com certeza
é alguém que preza pelo exercício prático. Preza por toda essa praticidade envolvida na questão prática. Um bom médico, por exemplo, ele faz residência. Um bom músico, ele faz conservatório. Um bom militar, ele tem o seu regime probatório. E todo bom profissional, ele passa por um estágio. Não é verdade? Eu tenho aqui alguns profissionais. Tenho aqui Éder, o evangelista, agente penitenciário. Houve estágio. Tenho alguns policiais aqui, Edenilson. Edenilson? Eu acho que eu ouvi aqui. Tive a ligeira impressão, então. Temos aqui Antônio, Wagner. São advogados, fizeram estágio. Temos Paulo Rogério, engenheiro. Teve estágio? E como teve, né? Toda profissão, toda formação requer estágio. Sem o estágio você não é formado, você não vem a concluir. Tudo se requer esse tempo. Não seja você... É interessante que esse linguajar fala de pessoas que iam às salas de aula, mas eram meros ouvintes. Eu tive algumas experiências de pessoas que estavam na mesma sala de aula, mas eram ouvintes. Não queriam se envolver, não queriam se comprometer, eram meros ouvintes. O apóstolo Tiago chama a atenção dizendo: não seja ouvintes da palavra, seja praticantes. Porque o evangelho não se resume simplesmente a uma ortodoxia, mas envolve-se em uma ortopraxia. A realidade do evangelho é para ser vivenciada na prática, no dia a dia. Olha bem para mim, irmãos. Evangelho não é meramente um resultado de elucubrações filosóficas, de especulações e conjecturas ideológicas. Não. O Evangelho é prática. Essa é a realidade do Evangelho, é prática. E a nossa reflexão se baseia justamente nessa verdade, sermos praticantes da palavra, vivermos o Evangelho. Esse Evangelho que é suficiente, que é prático, que é objetivo. Como dizia o célebre pensador cristão C.S. Lewis, o Evangelho é puro e simples, basta crer e obedecer. Se eu pudesse acrescentar, eu diria: o Evangelho é objetivo e direto, basta viver, seguir e viver. Porque é simples. Evangelho não é simpatia. Evangelho não é mandiga. Evangelho não é superstição. Evangelho é a realidade. Às vezes eu me surpreendo como Jesus era direto. Eu já disse várias vezes aqui, torno a repetir, essa é a minha formação. Eu não creio em curas alternativas. Ontem, na palestra da reforma, eu falava justamente isso. Que a reforma acontece a partir do momento em que os monges reconhecem a autoridade suprema da palavra, que é inerrante, indestrutível, infalível. E eles dizem: sola escritura. Eu tenho um pacto com Deus entre alguns, é um pacto de fidelidade à palavra. Se a Bíblia falar, eu falo. Se a Bíblia não falar, eu não falo. As minhas aulas de teologia, turma de iniciante, os iniciantes, sabe que eu digo sempre o seguinte: gente, se tiver alguma pergunta, faça, por favor. Eu tenho uma resposta para todas as perguntas. De modesta parte, eu me preparei para isso. Alguns já ficam assustados assim, né? Eu digo: minha resposta é prática demais, é direta demais. Eu digo: sei quando eu sei, e quando eu não sei, eu digo: não sei. Mas calado eu garanto que não fico. Calado eu garanto que não fico. Jesus é direto. Alguém chega para Jesus: mestre, pode me curar? Jesus disse: quero, posso, quero, fica limpo. Jesus é direto.
muito objetivo. Chega alguém para Jesus e diz bem assim: olha, é lícito dar imposto a César. Jesus pega a moeda e diz: de quem é essa figura? De quem é essa aparência? De quem é essa caricatura aqui? É de César, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus é muito direto, para que saiba que o Filho do Homem não tem poder simplesmente para perdoar o pecado, mas para curar os enfermos. Levanta-te, anda, pega a tua maca e vai. Jesus chega para alguém e pergunta: o que queres? Chega para um cego, mas ele não faz a anamnésia da vida passada dos ancestrais, não. É até paradoxal você chegar para um cego e perguntar: o que queres? Lógico que ele quer ver. Mas essa é a pergunta simples que envolve relacionamento. O que queres? Quero ser curado. Então, seja. Isso é evangelho, objeto direto demais. Eu fico às vezes preocupado com o movimento que surge ali, vindo de doutrinas que envolvem multidões. Multidões doentias. Porque o evangelho, ele é suficiente. Suficiente, nada além do evangelho. Quando Lutero disse sola escritura, é porque tradição, costume, não pode estar além do evangelho. Hora ou outra surge uma nova estratégia. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não usa estratégia, Deus usa homens. E a esses homens Deus dá estratégias. Deus não trabalha com receita de bolo. Se deu certo na Coreia do Sul, vai dar certo no Brasil. São contextos diferentes, são realidades diferentes. Aí as pessoas querem enquadrar um evangelho a uma fórmula e padronizar para que tudo se siga, quando na realidade a Bíblia nos fala sobre a multiformidade da graça. Porque esse Deus é criativo, Ele não usa clone, Ele não usa réplica, Ele não usa sósia, Ele usa pessoas essas com características únicas. É por isso quando Eliseu olha para Elias e diz: eu admiro muito o Senhor, mas eu vou pedir porção dobrada, porque eu sei que o Deus que age em você também pode agir em mim. Isso é lindo, isso é extraordinário, gente. Então esse evangelho, pelo menos se eu conseguir o meu objetivo de ensinar aqui nessa noite, que ele é prático. Ele é prático, ele não precisa de artifícios. Não. O evangelho é tão prático que o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás se fica, esqueço-me e sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que em Cristo Jesus está. Há um alvo, há uma meta para alcançarmos. Então, essa é a realidade do evangelho prático. Não seja simplesmente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. E sabe o que é que eu acho extraordinário em tudo? É que Jesus ensinou o evangelho. Como? Vivendo o evangelho. Foi essa maneira que Jesus ensinou o evangelho. O evangelho não é teoria. O evangelho é prática. Eu me preocupo muito com teóricos. Muito. Pessoas cheias de conceitos, sabe? Cheias de ideologias. Mas como já se diz a palavra, nós conhecemos a árvore através do fruto que ela produz. Quer conhecer o evangelho? Olhe para Jesus, ele é a chave do evangelho. Sabe como é que Jesus ensina o evangelho? Não é através simplesmente de discurso, simpósio, congresso, conferência, seminário, mas é através de práticas. E aí nós encontramos Jesus ensinando o evangelho. Vamos entender um pouco isso. Jesus ensina a orar. Como ele ensina a orar? Orando. É interessante quando os discípulos
Os discípulos viram Jesus fazendo tudo, né? Multiplicando pães em peixe, transformando água em vinho, andando sobre as águas, repreendendo trovões, tempestades, relâmpagos. Viram Jesus ressuscitando os mortos, curando os enfermos, expulsando demônios. Viram Jesus fazendo tudo. Mas em momento algum eles pediram para aprender a fazer isso. O que é que eles pedem? Mestre, ensina-nos a orar, porque eles bem sabiam que tudo que Jesus fazia era resultado de uma vida íntima. Há historiadores que dizem que quando Jesus parava para orar, era como se os céus parassem para o ouvir. E as pessoas ficavam encantadas, assim, abismadas, com o nível de intimidade que ele tinha com Deus, ao ponto de atrair os céus aonde ele estava. Jesus ensinou a orar. Quando os discípulos perguntam, mestre, ensina-nos a orar, o que é que ele faz? Ele ensina a orar orando. É a oração do Pai Nosso. Quando eles perguntam, ensina-nos a orar, Jesus... Momento, veja, Pai nosso que estás no céu. Ele começa a orar. E ele ora no deserto, ele ora no jardim, ele ora no monte, ele ora no vale, ele ora no meio de multidões, ele ora no meio de amigos, ele ora sozinho, ele ora tanto que às vezes ele pede até desculpa ao Pai por orar. Você já percebeu isso? Na hora que ele vai ressuscitar Lázaro, Jesus já começa se desculpando. Pai, eu sei que estás comigo, e não é por causa de mim, é por causa deles, para que eles saibam que tudo que eu faço é porque eu estou conectado, sintonizado nos céus. Ele pede desculpa. Então, o que eu estou fazendo aqui, cheio de explicações, o que eu estou fazendo aqui não é por causa de mim, é por causa deles, para que eles saibam que nada podemos fazer senão através de uma vida íntima de oração. Então o evangelho não seja só ouvinte, você está aqui toda vez ouvindo, ore, 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 mas se você não tem prática, isso não vai funcionar. Tem aquele clichê, aquele jargão cristão, que a gente sempre utiliza, né? Pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração. E aí, como é que está a sua vida, meu irmão? Está com muito, pouco ou nenhum poder? Como é que está seu nível de oração, de intimidade com Deus? Principalmente quando a Bíblia diz que há caixas de demônios, fantasmas que nos perseguem, assombrações. Só sai através de jejum e de oração. Quando Jesus queria ensinar a honrar, o que é que ele fazia? Ele honrava. Quando Jesus realiza seu primeiro milagre, é onde? Em Caná da Galileia, na festa de um casamento. Primeiro milagre realizado por Jesus. Quando o milagre acontece, todos ficam perplexos, abismados. Sabe o que é que Jesus diz? Eu acho isso interessante, gente, as entrelinhas do texto. Jesus disse bem assim, chame o mestre Sala, o cerimonialista, e diga a ele o que aconteceu. Qualquer um em nosso lugar, eu digo a partir de mim, ia chegar logo para o noivo e para a noiva. Ó, resolvi o problema aí, viu? Está tudo ok, não precisa se preocupar, nem se despedir de ninguém, dispensar ninguém. Mas Jesus reconhece que havia naquele casamento uma autoridade. Ele honra aquela autoridade. Quando Jesus cura os 10 leprosos, eu fico pensando, se fosse eu curando aqueles 10 leprosos, sabe o que é que eu ia dizer para eles? Olha, vocês estão curados, voltem para as vossas casas, abracem vossas esposas, os vossos filhos. Olha, festejem, celebrem com os amigos. O que é que Jesus disse? Vá aos sacerdotes primeiro e mostre o que aconteceu. Jesus ensina o princípio da honra honrando. Quando ele é questionado sobre os impostos, acontece um milagre extraordinário. Porque Pedro está lá todo revoltado e Jesus poderia recorrer ao direito de não pagar impostos. Em primeiro lugar, porque ele era filho de Deus. Segundo, é porque ele era filho de Davi. Havia uma promessa feita a Davi que nenhum dos seus descendentes pagaria impostos. Mas quando ele é cobrado sobre os impostos, Jesus diz, Pedro, faz o seguinte. Vai lá no rio, joga um anzol. E o primeiro peixinho que você pegar, abre o peixinho. E ele vai estar lá com 2 moedas. Você paga o meu imposto e o seu imposto. Honrando leis, honrando regulamentos que existiam. E ele nos ensina com isso. O caso de dar a César o que é de Deus.
Ou melhor, perdão. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele nos ensina a honrar o Estado e a honrar a Deus. Não é dar a Deus o que é do Estado, nem o que é do Estado a Deus. Honrando. Por falar nisso, você está pagando seus impostos direitinho? Deixa para lá. Na cruz do Calvário, ele honra sua mãe. Jesus não abandona a sua mãe. Jesus não esquece da sua mãe. Ele coloca a sua mãe sobre os cuidados daquele que ele mais amava. Quem era? João. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele honra a mãe dele. Você está honrando os seus pais? Jesus ensinava o princípio da honra também honrando. Isso é evangelho, é prática. E é isso que nós acompanhamos em Cristo. Prática, em todo tempo ele praticando. Em todo tempo ele vivendo. Jesus ensina sobre perdão, perdoando. Jesus olha para aquela mulher que é pega em ato ilícito. E ele não absolve da culpa, da consciência. Ele absolve da condenação. Ele diz a ela: vá em paz, porém, não peques mais. Ele perdoou, mas ele conscientizou de que ela estava errada. Caso contrário, estaria compactuando com o erro. Então Jesus ensina sobre o perdão perdoando, e há outro caso que ele cura um homem e diz: vai em paz, não peques mais, para que não te suceda o pior. Ou seja, eu vou curar, mas se a partir daqui você continuar errando, eu não me responsabilizo mais. O pior haverá de cair sobre você. Então Jesus ensina a perdoar também perdoando. Agora Jesus ensina a amar como? Amando. Quer amar? Aprender a amar? Olha para Jesus. Você vai ver João capítulo 13. Ele diz que amou e amou até o fim. E quando chega no versículo 35, ele diz: nisto conhecerão quem sois verdadeiramente os meus discípulos, aquele que amaram uns aos outros. Esses serão os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Como Jesus ensina a amar? Amando. Ele carrega aquela cruz em silêncio, por amor. Por amor a mim, por amor a você, apesar do desprezo, apesar da rejeição, apesar do descaso, ele amou e amou até o fim. E você já parou para perceber que o amor é doador? A Bíblia nos diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que é que você tem dado? Eu já ouvi certa feita uma frase que dizia o seguinte: é possível dar algo a alguém sem amar, mas é impossível amar alguém sem nunca dar nada. O amor se doa. Romanos 5,8 vai dizer: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos, não havia mérito, dignidade nenhuma em nós, mas mesmo assim Ele nos amou. Eu quero hoje aqui te chamar, te convidar gentilmente, cordialmente, não simplesmente para ser ouvinte do Evangelho, mas para ser praticante. Sabe por quê, meu irmão? Porque um dia eu, você, não importa quem, todos estaremos diante do Mestre. E lá as perguntas que serão feitas não serão baseadas na nossa ortodoxia, mas na ortopraxia. Jesus vai dizer: estive com fome, estive com sede, estive despido, estive preso. O que fizeste por mim? Mas mestre, quando nós estivemos assim? Quando vocês acompanharam qualquer um desses pequeninos e nada fizeste. Mas se
fizeste, a mim fizeste. Porque o Evangelho, ele é prática. Agora venhamos e convenhamos. Eu poderia dar outros exemplos da vida de Jesus. Eu creio que os que foram citados são suficientes. Quão difícil é viver o Evangelho, né? Você se depara com aquele texto que diz: amar os que nos odeiam. Ai, Jesus. Orar pelos que nos perseguem. Fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Quão difícil é viver a essência do Evangelho. Mas não é impossível. Agora que é difícil, é. Mas lembre-se disso. As pessoas boas, elas merecem o nosso amor. As pessoas más, elas precisam dele. Elas precisam dele. Então que venhamos sair daqui disposto, mais do que nunca, a viver o Evangelho. A amar aquele que nos odeia. A orar por aqueles que nos perseguem. A fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Tudo isso por um motivo. Deixa eu te dizer qual é o motivo. Por que Jesus desceu do céu? É porque somos bonzinhos? Não. Porque Jesus morreu na cruz? Porque somos bonitinhos? Não. Porque Jesus pagou um preço tão alto por nós, simplesmente porque nos amava? Não. Há um propósito primordial que está acima do amor, que está acima da compaixão, que está acima da misericórdia. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus disse, certa ocasião, o seguinte: no rolo do teu livro está escrito ao meu respeito, e para isso eu vim, para fazer cumprir a tua vontade. Então Jesus fez o que fez porque ele estava ciente de que era a vontade do Pai. E há um momento que ele coloca em xeque, não é isso? Quando está no Getsemane: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice amargo. Mas imediatamente ele diz: porém, que não seja feita a minha vontade. Qual era a vontade dele? Já parou para pensar nisso? Qual era a vontade de Jesus? Qual era a vontade de Jesus? Era a cruz. Porém, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele se submete à vontade do Pai. Então você faz o que faz como um cristão por causa da vontade de Deus. Por causa da consciência de que essa é a vontade de Deus. Então você ama. Ama sem distinção, ama sem reservas. Ama. Porque essa é a vontade do Pai. Ama. Sendo traído uma vez, duas, três, sendo decepcionado, desapontado, você ama. Alguns vão subestimar sua inteligência, sua capacidade, suas condições. Não se importe quanto a isso. Eu já disse certa feita acerca de mim mesmo que eu prefiro ser como uma rocha que tudo suporta do que como uma água que tudo destrói. Porque às vezes as pessoas olham para a gente assim, subestimando a gente, sabe? Subestimando. Se a gente não raciocinasse como elas, e a gente se raciocina da mesma forma, só que há uma voz que fala mais alto. É a voz do Espírito que move as nossas vidas. Sabe de uma coisa, querido? Olha bem para mim que eu vou falar agora, é sério, é muito sério. Eu quero ir para o céu. 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 Esse é o ápice da nossa caminhada. É o maior objetivo da nossa jornada, é o céu. Se peregrinarmos aqui na terra como cristãos, sem essa segurança, sem essa confiança da nossa salvação, quão terrível é a nossa vida. E eu sei que não há outro meio de irmos para o céu, senão através do Evangelho prático.
não me refiro a esse evangelho teórico, mas o evangelho prático. Amém? Quantos aqui estão se preparando para ir para o céu? Tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Eu digo às vezes, eu estou preparado, Deus, só não estou com pressa. Só não estou com pressa, mas temos que estar preparados. Em todo tempo estarmos preparados, porque nós não sabemos qual será o nosso dia, qual será a nossa hora. Fato é que quando Ele nos chamar, nós teremos que nos comparecer perante a Ele. Então, não seja somente ouvinte, seja praticante. Vamos viver o Evangelho. Vamos crer com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, mas vamos viver a essência do Evangelho. E se você está disposto a viver o Evangelho, irmãos, vem cá, você não vai ser movido pela teoria, não. A teoria diz que você tem que congregar, mas a prática diz que você tem que comparecer. Você tem que se fazer presente. Isso aqui é a igreja. A teoria diz que você tem que contribuir. A prática diz que você tem que ser cooperador, vai além. O nível de responsabilidade, de compromisso é bem maior. Você tem que contribuir. Você contribui, participa, coopera. Não é simplesmente porque você acredita na teoria, mas porque você quer ser o quê? É isso que o texto diz, sedes participantes. Eu acho extraordinário ser participantes da obra de Deus. Você quer participar. O cristão quer se envolver, porque se ele não se envolver, ele não se desenvolve. Cuidado com os conhecimentos que você acumula. Se você não utiliza, se você não coloca eles em prática, se você não exercita, é tudo em vão. E aqui eu quero concluir mostrando para vocês o conselho do apóstolo Paulo, agora de fato Paulo, em Romanos, capítulo 12. Paulo nos apresenta como é o evangelho prático. Romanos 12, versículo 9. Vamos aprender a viver esse evangelho prático em nossas vidas. Romanos 12, 9. Amém? Vamos lá? O amor seja sem hipocrisia. O amor não pode ser dissimulado. Não pode ser fingido. O amor tem que ser verdadeiro. Você sabia que a linha do amor e o ódio é muito tênue, né? Quer saber se você ama Deus? É se você odeia o diabo. Quer saber se você ama o céu? É se você odeia o inferno. Mas até aqui é muito subjetivo. Quer saber se você ama a santidade? É se você odeia o pecado. É muito tênue a linha entre o amor e o ódio. Muito tênue. Então o amor seja sem hipocrisia. Quer descobrir quem você verdadeiramente ama? Descubra o que você odeia. Amai-vos, ou melhor, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Explicou o texto, né? Por si só explicou. Detestai o mal. Como eu detesto o mal? Apegando-vos ao bem. Amai-vos o quê? Cordialmente. Com amor o quê? Fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar ao outro. Honrar ao próximo. Honrar o semelhante. Quando chegaram para Jesus, eu disse que Jesus era direto, né? Jesus foi naquela época como um seu Lunga. Conhece o seu Lunga? Jesus era assim, gente. Era pá! Ia direto ao assunto. Então quando perguntaram, Senhor, quem é o meu próximo? Ele conta a parábola do filho pródigo e diz, este é o próximo, vai tu e faz o mesmo. Então o próximo não tem cor, não tem
classe, não tem credo. O próximo é qualquer um, ei, o próximo é qualquer um, pode ser tua sogra, pode ser teu sogro, pode ser teu vizinho, pode ser teu genro, tua nora, pode ser teu cunhado. Como é que você vai dizer que ama as pessoas se você não passou por situações que exigem de você o contrário? Exige o ódio ao invés do amor. Como é que você pode dizer que é capaz de perdoar se você nunca passou pela prova do perdão? A prova da vingança. É fácil dizer, né? Eu perdoo, mas você já passou por uma situação em que exige de você uma vingança, humanamente falando? O Evangelho é prático, muito prático. Vamos dar continuidade ao texto? No zelo não sejais o quê? Remissos. Jesus ensinou a ser zeloso? Como foi que Jesus ensinou a ser zeloso? Sendo. O que foi que Jesus fez? Eu tenho que falar, gente. Jesus acabou com a festa. Chutou o pau da barraca, botou todo mundo para correr. De chicote na mão. É difícil ver essa cena, né? Mas Jesus fez um chicote e deu chicotada no povo. Foi. Aí fica um monte de gente aí, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E esquece que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E esse Deus que nós servimos, Ele não compactua com a impunidade. Jamais. Ele perdoou o ladrão da cruz. Mas onde foi que o ladrão morreu? Foi para o céu. Primeiro a inaugurar o céu foi um ladrão. Interessante a graça, né? Primeiro a inaugurar o céu foi um ladrão. Mas morreu na cruz. No zelo não sejais remissos, sedes o quê? Fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Condescendei com o que é humilde. Como Jesus ensinou sobre humildade? Foi o que ele fez. Enquanto havia uma disputa sobre títulos, cargos, nomenclaturas, Jesus pega a bacia, a toalha, lava os pés imundo de todos eles, para ensinar a lição da humildade. Para ensinar sobre a humildade. Quer ser humilde? Faz o mesmo. Porque quando Jesus para de enxugar os pés, ele diz: assim como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, nós temos que fazer isso, não literalmente, mas lavar a sujeira do irmão, a imundície do irmão. Lavar e enxugar. Jesus nos ensina tanto, né, gente? Jesus nos ensina a restaurar alguém. Escuta só. Escuta bem isso que é importante aqui dizer, sabe? Eu não estou pontuando a mensagem está assim, aqui, fluindo. É esboço? Não tem. É anotações? Também não tem. É só a Bíblia. Vai fluindo. Aí Jesus ensina a restaurar alguém. Você vê que Jesus tinha, os apóstolos, tinha Judas que ele não insistiu. Mas tinha Pedro que ele insistiu. Um dia eu estava conversando com alguém. Essa pessoa disse bem assim: olha, pastor, eu não consigo entender porque... Olha que pergunta interessante. Porque Jesus disse: Pedro, eu te chamei para ser pescador de homem, não pescador de peixe. Mas Pedro, depois da frustração do Calvário, ele voltou a ser justamente aquilo que Deus não queria que ele fosse. E mesmo assim, Jesus, ao ressuscitar, disse: diga a Pedro que eu estou vivo. Essa pessoa perguntou: por que ele insistiu em Pedro, quanto a Judas ele não estava nem aí?
Não é uma pergunta interessante? Agora pense comigo. Pense comigo. Onde foi que Pedro viu Jesus pela primeira vez? Mar da Galileia. Onde é que Pedro estava? No barco. Fazendo o quê? Lançando as redes. Então Pedro não tinha para onde vir. Então ele volta para o mesmo lugar que um dia ele teve o encontro com Jesus. Consegue entender? Na esperança de que tudo venha recomeçar. Ele volta para lá. A diferença é que Deus olha isso aqui, ó. Coração. E Pedro, apesar dos seus erros, ele tinha coração. Ele tinha coração. Você vai perceber que Jesus não insiste em algumas pessoas. Você já viu o jovem rico? Quando vem a Jesus? Mestre, o que é que eu faço para ganhar o reino dos céus? O que é que Jesus diz a ele? Vá e cumpra o que está escrito na lei. Mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Gente, aquele jovem era o funcionário que todo patrão queria ter, era o genro que todo sogro queria ter, era o filho que toda mãe queria ter, era o aluno que todo professor queria ter, era a ovelha que todo pastor queria ter, mas não foi o discípulo que o mestre Jesus quis ter. Porque Jesus conhece o quê? Ação. Jesus disse, então vai, vende os teus bens e segue-me. Ele não pediu isso a Lázaro. Lázaro era podre de rico e continuou sendo rico. Mas ele pede isso àquele jovem porque as riquezas estavam acima de Deus. E Deus nunca chamou ninguém de Senhor a não ser uma divindade chamada quem? Mamon. Quando Jesus diz, não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Porque as riquezas é uma entidade, é uma potestade. Não é o dinheiro que é mal, você conhece isso. Mas o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E o que é que acontece com aquele jovem? Ele vira as costas, sai. E Jesus nunca procurou ele. Nem mandou alguém ir à casa dele, ir atrás dele. Jovem, Jesus nunca insistiu, mas ele restaura Pedro. Ele conhece o coração de Pedro. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Como viver o Evangelho, ou melhor, como crer o Evangelho vivendo completamente. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tendo paz com todos os homens. Se possível, tá? Às vezes não é possível. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Eu acho isso aqui incrível. É que a Bíblia está dizendo, dai lugar à ira. Ira. O que a Bíblia está falando? Em outras palavras, que a ira não é pecado. Por isso que está escrito, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Alimentar a ira, isso sim, é pecado. Porque gera mágoa, ego, remorso, coisas do tipo. Mas a Bíblia está falando sobre ira. Você já viu aquele ditado que quem não pira de vez em quando, pira de vez? Jesus se irou alguma vez no seu ministério? A gente acabou de falar. Eu gosto às vezes, de me exceder, sabe? E meu padrasto já viu eu ficando verde. Com minha mãe, com meu irmão, com minha esposa. Às vezes eu fico verde, gente. Né? Meu padrasto, nunca vi ele ficando verde. Eu só sei que ele peca porque a Bíblia diz que ele é pecador. Caso contrário, eu teria minhas dúvidas. Mas pensa um homem pacífico. Mas quando a Bíblia diz irai-vos, é que você tem que externizar. Porque se você não explodir, você implode por dentro, meu irmão. Você implode por dentro. Então seja autêntico, seja verdadeiro. Externize.
Não gostei, não gostei. Seja, às vezes a gente fica, sabe, uma farsa. E isso é perigoso. As pessoas têm que ser sinceras, as pessoas têm que ser autênticas. Eu já disse aqui certa ocasião e aproveita a oportunidade para refrescar a memória de alguns. Eu digo, olha, se você tiver algum problema com o pastor tiver algum problema com você, é simples de resolver. Venha até o pastor, gente. Pelo amor de Deus, venha até o pastor. Se eu tiver errado, eu peço perdão. Agora, se eu tiver certo, se eu estiver certo, eu também peço perdão, gente. Quando a Bíblia diz que o ofendido tem que ir ao ofensor e pedir perdão, é porque Deus não está interessado em quem está certo, quem está errado. O que Deus está interessado é que você dê o primeiro passo para que o mal seja esmagado. Simples. Então não se trata de quem está certo, de quem está errado. Nós temos um futebolzinho dia de segunda e dia de sexta. Pergunta aos meninos como é pastor lá no futebol. Eu paro, baba. Para esse negócio aqui. E a partir de agora eu vou rasgar essas bolas com os dentes, viu? Os caras ficam tudo assustados, tremendo. Uma vez eu vi um músico aqui, ele não faz mais parte da igreja, não. Ele saiu e ficou do lado de fora conversando. Eu cheguei, ficou olhando, não acredito não. Fui lá, ei rapaz, o que é isso? Passa para dentro da igreja agora. Ele estava sentado, ele pulou. Como é que é, pastor? Você vai me bater, rapaz? Que é isso, pastor? Olha o seu tamanho pro meu. Eu disse, então me abraça e me beija agora. Vai, rapaz. Ele abraçou e beijou. Agora, se você não conseguir entender que o pastor é assim, eu não sou Gabriela não, viu? Eu não sou crente Gabriela não. Qual o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela... Nem de Jorge Amado eu gosto. Tem muito crente Gabriela. Eu estou procurando melhorar a cada dia. Mas se você conhece, o pastor sabe que é autêntico, que é excêntrico. Impossível. É um sanguíneo tratado, melhorado. Mas essa é a essência. E quer saber de uma coisa? É a natureza. Existem os temperamentos sanguíneo, flemático, melancólico, colérico. Isso ninguém muda. Por isso que Tim LaHaye escreveu um livro chamado Temperamento Transformado. Porque não muda, se transforma. Você vai encontrar Pedro antes de Jesus e depois de Jesus. Mas depois de Jesus ele continua o mesmo Pedrão. Ele olha para o camarada que está lá nas portas formosas, pedindo esmola. Ele diz bem assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha para mim, estende a mão e diz, levanta-te e anda. Tudo que ele fazia para o mal, agora ele faz para o bem. Olha, na minha infância, era uma loucura, era assim, sabe? Minha mãe ia me pegar nas ruas, atrás de mim de 1 hora, 2 horas da madrugada, era brincando de peão, era brincando de chimbra, era brincando de pipa, e me perdia, ia para o paraíso, e me jogava da primeira, segunda, terceira pedra, quem já foi sabe, que era loucura, porque era tudo intenso, tudo intenso. E o povo dizia, menino vai ficar cego de tanto soltar pipa, menino vai ficar com os dedos podres de tanto jogar chimbra. Quando eu me converti, essa mesma intensidade eu usei para o bem. Ah, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Parecia um louco, com 3 meses eu estava pregando para o colégio Carlina todo. Em cada sala existia uma transmissão de rádio. Estava lá eu com 3 meses, pregando o evangelho. É tanto que com 1 ano, gente, eu já estou no seminário e antes de 2 anos eu já estou sendo pastor. Tudo que um pastor faz, exceto o batismo e casamento, eu já fazia. Ceia, culto administrativo, pregação, tudo. Que essa mesma tendência para o mal eu utilizei para o bem. Com essa mesma intensidade, com esse mesmo afinco, esmero, com esse mesmo empenho para fazer as coisas de Deus se cumprir em nossa vida. Então vamos ao texto, não vos tornei mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, versículo 17, 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontarás brasas vivas sobre tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o...
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Só há uma força capaz de vencer o mal. É o bem. Você quer vencer o mal na sua família, no seu trabalho, seja onde você estiver, aonde você for, só através do bem, meu irmão. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Isso é evangelho prático. E nós somos desafiados dia após dia para viver esse evangelho. Permita-me aqui perguntar à missionária Vanessa. Nossos filhos aprenderam a andar com menos de 1 ano, não foi? Gabriel e Sara. Com 11 meses os dois, né? 11 meses os dois. Era todos os dias. Vanessa fica ali e eu fico aqui. Pegava os meninos. Vá para papai, vá para mamãe. Vá para papai, vá para mamãe. E eles caíram, gente. Ralaram o joelho. Ralaram os braços. Antes disso tinha um andajá onde eles ficavam. E um velocípede onde eles ficavam. Mas eu disse, não, com 1 ano vai estar todo mundo andando aqui em casa. Não é possível. Aí botava e ralaram. Mas teve um dia que eu disse, Vanessa, sai da frente. Agora é por ti só, Gabriel. Vai. Eu já tinha dito, ó, vai com uma perna, depois vai com outra, vai se equilibrando. Tudo bebezinho. Vai. Ele deu 3 passos e caiu. Eu disse, filho, só há uma forma de aprender. Praticando. Botava ele de novo. A mesma coisa com Sara. Vai. E eles começaram a andar e davam 5, 6, 7 passos. Quando completou 1 ano, eu já queria fazer com que eles ficassem parados, sentados. E já não conseguia mais. Até hoje eu tento, né? Eles já não ficavam mais. Mas como é que você aprendeu a andar? Andando. Como é que você aprendeu a falar? Falando. Como é que você vai viver o evangelho? Aprender a viver o evangelho? Vivendo. E aquilo que você não usa, você perde. Na época da nossa construção, a Vanessa ficou sem usar algumas sandálias. Foi o que aconteceu? Ela perdeu as sandálias. Quebrou. Já tive caso de ficar um tempo sem usar a moto. Quando eu fui usar, a moto falhou. Computador, essas coisas digitais, equipamentos, se você não usar, você perde. Tudo tem data de validade. Se você não usa, você perde. Se você não usa o conhecimento que você adquire, sabe o que é que acontece, irmão? Você perde. Sabe com quantos anos eu aprendi a dirigir? 10 anos. E a primeira coisa que eu fiz aos 18 anos foi tirar a carteira. Completei ano, estava lá no Ciretran. Vim tirar a carteira. Primeira coisa que eu fiz. Mas com 10 anos eu ficava perguntando, minha mãe, o que é isso? Era marcha, meu filho. Era um fusquinha de régio, fusquinha verde. Mãe, e como é? Ó, primeira para frente, segunda para trás, terceira, quarta, e aqui é ré. Mãe, o que é aquilo? É o embreagem. E aquilo, acelerador. E aquilo, freio. E o que é isso? Direção. E ficava perguntando. Ela me pegou, me botou no colo, foi lá no poeirão, aquele espaço, né, aberto. Eu disse, o que é, mãe, que a senhora vai fazer? Você não pergunta tanto? Aprenda a dirigir. Com 10 anos eu estava lá no colo dela, lógico, né? No colo dela. Já pegando as noções. Eu gostei tanto daquilo que toda hora eu queria ir. Toda hora. Mãe, eu quero ir. Quando eu estava com 13 anos, estava com um amigo Zenick, descendente de alemão. Ele ganhou um carro que era um Alfa Romeo. Estava em Paulo Afonso. E ele chegou para mim e disse, sabe dirigir? Eu sei. 13 anos. Aí, não era bom motorista não, viu? Aí eu sei, ele ficou fazendo aula de karatê e eu comecei a andar no carro dele. Mas estancava que só, mas aprendi na cara e na coragem. E estava andando. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É a prática. É a prática. Sem prática você não chega ao aperfeiçoamento. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.